Meu nome é Daiane Justino, sou artista plástica visual aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Gostaria de agradecer a participação nesse projeto que é o Galeria de Arte na Escola, organizado pelo meu querido amigo Sérgio Rodrigues, né, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia. Através desse vídeo, eu vou falar um pouco para vocês da minha trajetória, através da pesquisa em pintura e também sobre os trabalhos expostos nesse projeto. O meu contato com o universo das artes, de uma maneira mais aproximada, ele se deu a partir dos anos 2000, quando eu me ingresso no curso até então chamado de Artes Plásticas, da Universidade Federal de Uberlândia. Durante as disciplinas de pintura, foi que nasceu os primeiros experimentos com materiais não convencionais e que surgiu então a monografia chamada Entre Fragmentos, uma materialidade oxidante na simbologia da imagem. É uma pesquisa então situada na pintura não convencional e ela visa discutir acerca de influências formais, simbólicas no imaginário contemporâneo e nas minhas construções plásticas. Eu vou partir do contexto arquitetônico barroco, né, e vou eleger uma análise formal e cronológica de elementos como arco, a voluta, e eu vou evidenciar o diálogo pictórico, né, entre a expressividade matérica oriunda do óxido de ferro e outros materiais. Ao longo desses anos, né, em contato com a universidade, outro momento que vale destacar foi nos anos de 2007, onde eu me ingressei como membro pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino, que é o NUP. No núcleo, eu atuo na linha denominada, né, pintura matérica e materiais não convencionais, do suporte aos elementos pictóricos. É uma linha onde nós temos a possibilidade de desenvolver, né, e explorar outros materiais relacionados à nossa pesquisa, e eu também tive a oportunidade de desenvolver, através com outros suportes, né, a pesquisa ela foi se desdobrando ao longo dos anos através das propostas do grupo. Outro momento importante que eu gostaria de destacar nessa trajetória é entre os anos de 2009 e 2011, onde eu tive a oportunidade de iniciar a pesquisa dentro do mestrado do Instituto de Artes da UFO, na linha de pesquisa Fundamentos e Reflexões em Artes, com a dissertação chamada Ruínas da Cor, Poéticas Pictóricas do Tempo. Essa pesquisa, então, ela vai buscar analisar, né, como a imagem setentista da ruína, ela permanece na história da arte ocidental. Nós vamos considerar distintos modos pelos quais as figurações alegóricas da passagem do tempo sobrevivem na linguagem contemporânea da pintura, um contexto no qual nós acreditamos que se dão as poéticas pictóricas do tempo. Para essa análise, foi necessário, né, um exame transversal de imagens, fazendo diálogos entre diferentes obras de épocas e perspectivas culturais e sublinhar alguns contrapontos, né, da imagem da ruína, desde a da tradição representacional e figurativa da pintura até as suas ressonâncias no cenário contemporâneo de arte. Assim, ao término da pesquisa do mestrado, eu tinha também construído, para analisar todas essas etapas durante a pesquisa, todos os pontos, os contextos, os elementos com relação à tópica do tempo, eu tinha então um banco de imagens. Foi daí que surgiu a ideia da produção, né, da série de pinturas chamada Citações Pictóricas, que estão expostas no projeto Galeria de Arte na Escola. É uma série de pinturas que surgiu em 2014, tomando por base, né, um banco de imagens da minha pesquisa do mestrado, e ali a gente vai considerar diferentes modos, né, de figurações, alegóricas ou não, né, da passagem do tempo e como que ela vai sobreviver na pintura, né. Foram então elaboradas 6 pinturas no tamanho de 30 por 40 centímetros cada uma, utilizando ali malha de ferro sobre tecido, vidro,
E essa proposta ela tem como objetivo pensar nessa descoberta desses princípios ativos da representação pictórica do tempo, sobretudo, né, através da imagem da ruína, que vai operar como elemento-chave para essa qualidade simbólica e representativa da passagem do tempo. Então, são oxidações, né, construídas a partir da limalha de ferro sobre o tecido e a criação ou a gente pode pensar, né, na desconstrução da imagem através desse processo de ação e reação do tempo. A outra série de trabalhos que também foram expostas, né, nesse projeto de galeria de arte na escola, denominada Tempo e Poder. É uma série iniciada no ano de 2017 e ela se constitui por 4 pinturas no tamanho de 30 e 40 também, explorando a limalha de ferro agora sobre uma chapa de acrílico. Essa proposta ela visa também discutir sobre a limalha de ferro, né, como elemento pictórico para a criação das pinturas, e a noção da ruína se mantém presente, né, como elemento chave na construção formal e simbólica dessas representações da arquitetura, né, encontrada em Brasília. A ideia se volta para a Praça, né, dos Três Poderes, localizada na cidade de Brasília. É um território, né, pensado desde o início da sua concepção como um espaço simbólico, né, da cidade, inclusive do país, né, que é uma ocupação do espaço e suas formas institucionalizadas, né, do poder do Brasil. Diante desse complexo arquitetônico, né, inspirado pelo estilo modernista, embalou, né, a construção dessa Praça dos Três Poderes. Nesse caso, foi eleito aqui, né, como análise de exploração formal para as composições, né, o Palácio do Congresso Nacional, que apresenta uma semisfera à esquerda côncava, né, que é o assento do Senado, e um hemisfério à direita convexa, que seria o assento da Câmara dos Deputados. Entre ambas, né, possui uma torres gêmeas dos escritórios, e outro monumento eleito foi o Supremo Tribunal Federal, por aqui representar, no caso, o Poder Judiciário do Brasil, bem como o Palácio do Planalto, né, por ser a sede do Poder Executivo. E, por fim, foi eleito o mastro nacional, né, o mastro da bandeira, como um elemento, né, do mastro nacional do Brasil, erguido durante o governo militar. Ele é um monumento, né, em forma de obelisco, que consiste nessas 24 hastes metálicas, né, representando, cada uma delas representando um dos nossos estados. E ela tem 100 metros de altura e guarda, né, com um símbolo maior, né, a bandeira do Brasil hasteada. A eleição desses monumentos, então, se dá para pensar mesmo, como se diz no próprio nome da série, sobre essa relação do tempo e poder e a relação que ela é vinculada a esses espaços institucionais, né, do poder no país. Muito obrigada. O meu contato com o universo das artes, de uma maneira mais aproximada, ele se deu a partir dos anos 2000, quando eu me ingresso no curso até então chamado de Artes Plásticas, na Universidade Federal de Uberlândia. Durante as disciplinas de pintura, foi que nasceu os primeiros experimentos com materiais não convencionais e que surgiu então a monografia chamada Entre Fragmentos, uma materialidade oxidante na simbologia da imagem. É uma pesquisa então situada na pintura não convencional e ela visa discutir acerca de influências formais, simbólicas no imaginário contemporâneo e nas minhas construções plásticas. Eu vou partir do contexto arquitetônico barroco, né, e vou eleger uma análise formal e cronológica de elementos como arco, a voluta, e eu vou evidenciar o diálogo pictórico, né, entre a expressividade matérica oriunda do óxido de ferro e outros materiais.
Ao longo desses anos, né, em contato com a universidade, outro momento que vale destacar foi nos anos de 2007, onde eu me ingressei como membro pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino, que é o NUP. No núcleo, eu atuo na linha denominada, né, pintura matérica e materiais não convencionais, do suporte aos elementos pictóricos. É uma linha onde nós temos a possibilidade de desenvolver, né, e explorar outros materiais relacionados à nossa pesquisa, e eu também tive a oportunidade de desenvolver, através com outros suportes, né, a pesquisa ela foi se desdobrando ao longo dos anos através das propostas do grupo. Outro momento importante que eu gostaria de destacar nessa trajetória é entre os anos de 2009 e 2011, onde eu tive a oportunidade de iniciar a pesquisa dentro do mestrado do Instituto de Artes da UFO, na linha de pesquisa Fundamentos e Reflexões em Artes, com a dissertação chamada Ruínas da Cor, Poéticas Pictóricas do Tempo. Essa pesquisa, então, ela vai buscar analisar, né, como a imagem setentista da ruína, ela permanece na história da arte ocidental. Nós vamos considerar distintos modos pelos quais as figurações alegóricas da passagem do tempo sobrevivem na linguagem contemporânea da pintura, um contexto no qual nós acreditamos que se dão as poéticas pictóricas do tempo. Para essa análise, foi necessário, né, um exame transversal de imagens, fazendo diálogos entre diferentes obras de épocas e perspectivas culturais e sublinhar alguns contrapontos, né, da imagem da ruína, desde a tradição representacional e figurativa da pintura até as suas ressonâncias no cenário contemporâneo de arte. Assim, ao término da pesquisa do mestrado, eu tinha também construído, para analisar todas essas etapas durante a pesquisa, todos os pontos, os contextos, os elementos com relação à tópica do tempo, eu tinha então um banco de imagens. Foi daí que surgiu a ideia da produção, né, da série de pinturas chamada Citações Pictóricas, que estão expostas no projeto Galeria de Arte na Escola. É uma série de pinturas que surgiu em 2014, tomando por base, né, um banco de imagens da minha pesquisa do mestrado, e ali a gente vai considerar diferentes modos, né, de figurações, alegóricas ou não, né, da passagem do tempo e como que ela vai sobreviver na pintura, né. Foram então elaboradas 6 pinturas no tamanho de 30 por 40 centímetros cada uma, utilizando ali malha de ferro sobre tecido, vidro, e essa proposta ela tem como objetivo pensar nessa descoberta desses princípios ativos da representação pictórica do tempo, sobretudo, né, através da imagem da ruína, que vai operar como elemento-chave para essa qualidade simbólica e representativa da passagem do tempo. Então, são oxidações, né, construídas a partir da limalha de ferro sobre o tecido, e a criação, ou a gente pode pensar, né, na desconstrução da imagem através desse processo de ação e reação do tempo. A outra série de trabalhos que também foram expostas, né, nesse projeto de Galeria de Arte na Escola, denominada Tempo e Poder, é uma série iniciada no ano de 2017 e ela se constitui por 4 pinturas no tamanho de 30 e 40 também, explorando a limalha de ferro agora sobre uma chapa de acrílico. Essa proposta ela visa também discutir sobre a limalha de ferro, né, como elemento pictórico para a criação das pinturas, e a noção da ruína se mantém presente, né, como elemento-chave na construção formal e simbólica dessas representações da arquitetura, né, encontrada em Brasília. A ideia se volta para a Praça, né, dos Três Poderes, localizada na cidade de Brasília,
É um território, né, pensado desde o início da sua concepção como um espaço simbólico, né, da cidade, inclusive do país, né, que é a ocupação do espaço e suas formas institucionalizadas, né, do poder do Brasil. Diante desse complexo arquitetônico, né, inspirado pelo estilo modernista, embalou, né, a construção dessa Praça dos Três Poderes. Nesse caso, foi eleito aqui, né, como análise de exploração formal para as composições, né, o Palácio do Congresso Nacional, que apresenta uma semisfera à esquerda côncava, né, que é o assento do Senado, e um hemisfério à direita convexa, que seria o assento da Câmara dos Deputados. Entre ambas, né, possui uma torres gêmeas dos escritórios, e outro monumento eleito foi o Supremo Tribunal Federal, por aqui representar, no caso, o Poder Judiciário do Brasil, bem como o Palácio do Planalto, né, por ser a sede do Poder Executivo. E, por fim, foi eleito o mastro nacional, né, o mastro da bandeira, como um elemento, né, do mastro nacional do Brasil, erguido durante o governo militar. Ele é um monumento, né, em forma de obelisco, que consiste nessas 24 hastes metálicas, né, representando, cada uma delas representando um dos nossos estados. E ela tem 100 metros de altura e guarda, né, como símbolo maior, né, a bandeira do Brasil hasteada. A eleição desses monumentos, então, se dá para pensar mesmo, como se diz no próprio nome da série, sobre essa relação do tempo e poder e a relação que ela é vinculada a esses espaços institucionais, né, do poder no país. Muito obrigada.